Olá, bom dia, graça e paz a todos. Que a mão do Senhor Jesus possa estar guiando em largos passos para que nós possamos chegar verdadeiramente ao conceito da graça, e o poder e a liberdade de Cristo esteja sobre cada um de nós, né, por intermédio da fé. E para que isso aconteça, temos que verdadeiramente, né, estarmos fixado e alicerciado nas suas palavras e nas suas revelações. Para a glória de Deus, nós estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo concernente ao reino, ou seja, ao governo de Deus. E para todos aqueles que nos ouvem, eu peço que você dê um minuto de reflexão, onde nós estaremos fazendo também a nossa oração para agradecimento, né, de tudo aquilo que foi nos revelado. Amém? Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado por tudo e por todos. Pai, nós te damos graça pelo pão, pela água, pelas vestes, nós te damos graça pela nossa locomoção, fôlego de vida, pelos nossos irmãos e por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito e realizado, e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer sobre nossas vidas. Obrigado, meu Senhor Jesus, que essa manhã maravilhosa o Senhor possa estar tomando a primazia, Senhor, e nos dando a direção para que nós possamos juntos glorificar e enaltecer o Teu nome. Por isso eu te peço que pela Sua vontade o Senhor possa realizar hoje cura, milagres e prodígios na vida de todo aquele que espera e que buscam do Senhor a renovação. Amém e graças a Deus. Queridos, hoje nós estamos, com uma revelação que vai mexer, com a estrutura, de muitos. Pois a Bíblia diz que nós temos que ver por fé e não por vista, né? Tudo isso é para a glória de Deus. E observem que as coisas que por Deus foi revelado, e nos traz, com Ele as revelações, nós vamos falar um pouco sobre, a mudança, ou seja, quando Jesus diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, E o Senhor Jesus prometeu no céu, na terra, Ele prometeu, promessa de Cristo, e nós só tomaremos posse por meio da fé, Nós só passaremos para essas renovações por meio da fé, Então eu quero estar revelando, um veículo que vai nos transportar, para a edificação da fé, na renovação, das promessas de Deus para aqueles que creem. E eu gostaria que os nossos amados, nossos irmãos, que fazem, o acompanhamento das Escrituras Sagradas, pois ele é o manual de instrução, e bem instruído nos capacita e nos dá a liberdade de poder vivermos verdadeiramente as renovações de Deus por intermédio do teu Espírito, Pois, como todos nós sabemos, que o Senhor Jesus, ele enviou o seu Filho, amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E por intermédio dele nós recebemos a vida eterna, ou seja, não seremos destruídos, Observe o que está escrito aqui no livro de 1 Coríntios, uma carta, a epístola de Paulo aos Coríntios, de 1 Coríntios 15, versículo de número 21. Eu vou estar lendo e pedir para que nós venha refletir, venha estar refletindo e analisando com virtude, a revelação que veio de Deus. Versículo de número 21 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 21. Está aí, titulado, gravado na sua palavra, na sua Bíblia, não só na minha, mas em todas as Bíblias que circulam, ao mundo.
né? Aqui é a palavra do Criador, né? Por meio de intermediário, não sei, mas que chegou até a mim, chegou até você, né? Então, essa é a palavra do Criador para nós. Que diz assim, ó, versículo de número 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio, não virá, veio por um homem. Vamos lá, mais uma vez, que é para ficar bem cravada no entendimento do coração de todos. Que diz assim, coração, né, é a mente, né, entendimento de todos. Que diz assim, ó, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio. Não está escrito virá, mas veio. Veio por um homem. Versículo de número 22. Porque assim como todos morrem, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Glória a Deus. Louvado e agradecido o nome do Senhor Jesus. Porque assim como todos morrem em Adão, a morte de Adão é certa, né? Essa morte física é certa, né? A morte do corpo físico, porque Adão está aqui no livro de que teríamos ter dois Adão, né? Está aqui ó, no mesmo livro, só você pegar o versículo de número 45 que você vai entender que assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, espírito vivificante. Né? Então, há um reino físico e um reino espiritual. Então, assim como o reino físico veio e se findou, se acabou, né? O reino espiritual chegou e está predominando para a glória de Deus. Tudo isso é para a glória de Deus. Então, está escrito aqui no versículo de número 21, né, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 21 e 22. Vou ler mais uma vez para que nós entendermos, né? Para que nós tomemos posse, né, das revelações e promessas de Deus. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio. E o que é que as denominações, né, as congregações anunciam? Que virá, né? A ressurreição, né? Nós seremos ressuscitados. Mas ela já veio, está aqui na sua Bíblia. Está aí na sua Bíblia. Vê com atenção, lê com atenção, né? Porque nós aqui nós não analisamos fé, nós analisamos textos. E o texto está escrito: porque assim como a morte veio, está aqui, veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Quem foi esse homem que trouxe a ressurreição? Jesus de Nazaré, porque ele é a primícia, ele foi o primeiro Adão. Né? Assim como ele, né, trouxe, né, a condenação de morte, né, por meio físico, né? Então também ele trouxe por meio do seu Espírito a nossa ressurreição. Por quê? Aqui está a revelação. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Veio. Né, irmãos? Como eu já te disse, nós não analisamos fé. A fé é individual, é de cada um. Nós analisamos textos. Então a Bíblia diz aqui que a ressurreição veio, não virá, veio. Ela já está conosco. Nós já ressuscitamos. Glórias a Deus. O que nós deixamos agora de existir é o nosso corpo físico. Porque o Espírito de Deus, que é vivo, ele já não morre, né? Ele só faz retornar, né, para o seu local de origem, ou seja, para a sua habitação, né, normal.
que é o reino, o governo de Deus, que é o reino dos céus, não é isso? O reino espiritual. Agora observe, né? E confirme quando ele diz: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Serão. Por isso que, né? Porque aqui a vez que já veio, então todos serão, né? Por que serão? Porque até o presente instante ainda não tinha acontecido, né? Ainda não tinha acontecido a crucificação de Cristo, né? Então Paulo ainda não tinha né, recebido verdadeiramente, né, as ordenanças, né, as ordenanças de Deus até o presente instante, que viesse a pregar o reino espiritual agora. Então Paulo ainda vivia no reino físico, né? Ele ainda estava ainda na transição de um para o outro. Ele ainda não tinha, né, passado, né, da morte para a vida. Então ele aqui confirma, como é? Ele dizendo que veio, né? Que veio, afirmando que veio. Por que veio? Porque Jesus já está na terra para poder fazer o pagamento, né? E transmitir agora, né, da morte para a vida. E observe que, como Jesus morreu, né? Está aqui no livro de Romanos. É só você retroceder aqui um pouquinho, né? No livro de Romanos, no capítulo de número 6, né? Aqui, ó. Aqui, ó. A epígrafe diz assim, ó: mortos para o pecado, nascidos para uma nova vida. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Não, de modo nenhum. Nós, os que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele. Aqui é que está a revelação. A revelação está aqui, ó. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Escute aqui agora, versículo número 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Ou seja, quando Jesus veio, ele veio trazendo um corpo físico, um corpo de pecado, né? Um corpo físico como o meu e o seu. Então, era o corpo semelhante, era a primícia, o primeiro corpo, era o único, né? Então, por intermédio daquele corpo, por intermédio do corpo de Cristo, que foi semeado os outros, né? Veio por intermédio de Cristo, né? Jesus de Nazaré. Todos os corpos foram feitos. Então, a Bíblia diz que há um corpo só, um só Deus e um só Espírito. Um corpo feito por Deus, né? Um corpo feito por Jesus de Nazaré, né? Então, aí veio as ramificações, né? Veio os galhos, que seríamos os corpos físicos, né? Veio por ele. Então, ele morrendo, morre todos os demais, porque só tem vida na matriz, né? A matriz é a vida. Então, quando morre a matriz, todos os seus ramos morreram, acabaram. Então, quando morreu, né, Jesus foi sepultado, foram sepultados todos o corpo velho. Nasce agora um novo corpo, que é o corpo espiritual de Cristo. Amém, irmãos? Dá para entender isso aí? Nasceu um novo corpo, que é o corpo espiritual em Cristo Jesus. Por isso que ele diz que nós morreu o velho homem, né? E aí, quando foi que nós ressuscitamos? É simples. Pegue aqui a Bíblia e olha aqui, ó. Eu vou estar lendo aqui o versículo de número
7, de Romanos 7, diz assim, ó. Que diremos, pois? É a lei o pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a cobiça, a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Portanto, sem a lei está morto o pecado. Ou seja, deixa eu explicar aqui um pouquinho melhor. Se você fizer algo, né, e disser para os seus ouvintes, olha, não toque, não pegue isso aqui, não mexa. E ele mexer, você colocou uma lei. Se olha, eu disse para não mexer, então você só vai condenar porque você falou que não, né? Não era para mexer. Então, mas se você não colocar ordenança, lei nenhuma, então não pode, você não pode condenar ou julgar, né? Ou sentenciar alguém que por um acaso se disse infrator, né? Mexeu. Porque mexeu aqui. Mas se você não deixou lei, como é que alguém pode, né, ser julgado se não existia a lei? Não, mas você não disse nada para mim não mexer. Você botou aqui em cima, você disse, não é para mexer, entendeu? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui, ó. Aqui é o que você ganha. O versículo de número 9 de Romanos 7, que diz assim, ó. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Antes de Jesus de Nazaré vir com o mandamento, já viviam no mundo. Está dizendo que Abraão, os demais que viviam pela fé, esperança, né? Então não tinha lei. Então eles não poderiam ser julgados ou condenados porque não existia lei. Então veio a lei, ou seja, veio Jesus com a lei, né? Aí ele é vivo, ele morreu. E quando foi que nós ressuscitamos? Quando Jesus foi até a cruz. Quando ele morreu novamente, ele levou a lei e eu revivi. É o que Paulo está dizendo. É o que Paulo está dizendo aqui. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Você entendeu? Então, antes da lei chegar até Paulo, ele vivia. Quando a lei chegou, ele morreu. Quando a lei foi, ele reviveu. Nós ressuscitamos, todos nós ressuscitamos quando Jesus morreu. Isso é para a glória de Deus. Quando Jesus vai até a cruz e diz, está consumado, ele diz, olha, Jesus, a lei morreu, acabou o pecado, a lei, acabou os mandamentos. Eu agora sou livre mais uma vez, eu ressuscitei, eu agora tenho vida. Amém, irmãos? Então Paulo diz, olha, e eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, ou seja, nasceu, ou seja, se tinha mandamento, né? Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas antes ele podia fazer, porque não tinha lei. Antes ele fazia e não condenava, porque não tinha lei. Mas quando a lei chegou, então ele morreu. Ou seja, agora já não posso fazer, então, quer dizer, já estou morto, não faço mais isso. Isso acabou para mim, morreu, né? Então, ele agora passa, né? Ele agora passa, né, a dizer, mas e eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Quando o mandamento chegou, era lei, se eu praticasse, eu ia ser julgado, ia ser condenado, é óbvio, qualquer um de nós, todos nós, né? Se não existe lei, né? Olha, é proibido entrar no fórum de bermudas, de camiseta. Se não tiver a lei, você pode entrar e ninguém vai te condenar. Ninguém vai te oprimir porque não existe a lei. Você entendeu aí o mistério? Dá para entender a razão? Dá para entender a revelação da palavra aí? Dá para vocês pegar como base? Quando foi que nós ressuscitamos? Quando Jesus morreu. Então nós ressuscitou quando Jesus morreu. Quando ele morreu, ele levou consigo a lei, os mandamentos, o pecado, e eu ressuscitei. Nós ressuscitamos em Cristo. Por isso que agora nenhuma condenação há
para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo Espírito. Nenhuma condenação há. Está aqui Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 15. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quando Jesus colocou a nova lei, ele disse assim, olha, já está consumado, está pago, então agora eu vou mandar meu servidor, amará o próximo como a ti mesmo. Então ele estava trazendo agora a vida. Aqui está aqui, ó, lê e tire conclusões, você mesmo pode ler. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo de número 2 diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, quando Jesus morreu, né, ele matou consigo o pecado. Então está aqui, né? É só você pegar agora, retroceder um pouquinho e ler o versículo de número 4 do 6. Que de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, andamos nós, né, dentre os mortos pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Quando Jesus morreu, ele levou consigo o pecado e a morte. Levou consigo, né, o que o aprisionava. Aí Paulo, sabendo disso, aqui, ó, aí você volta cá para o livro de Coríntios, aqui, ó, 1 Coríntios 15, né? 1 Coríntios 15, tá aqui, ó. Aí quando ele sabe disso, tá aqui, ó, 51, 55 e 56, aqui, ó. Aqui, ó. 55 e 56, olha o que Paulo diz aqui, ó. 55, diz assim, ó. Onde está a morte? O teu aguilhão, ou seja, onde está a morte do teu sofrimento? Aguilhão é sofrimento. Né? Onde está a morte, o seu aguilhão? Ou onde está o inferno, a tua vitória? Ou seja, a morte prendia, né? A morte segurava ali, né? A pessoa perdia a vida, ficava preso ali. É tanto que Marta vai dizer, ó Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí disse, irmão, Marta, seu irmão há de ressuscitar. Ela disse, eu sei, lá no último dia. Aí Jesus disse o quê? Seu irmão não está morto, ele está dormindo. Então ele ficava preso ali, né? Ficava preso ali no que se diz inferno, né? Que é o aguilhão da morte, né? Tá aqui para você entender, né? Aí no versículo número 56 diz assim, ó. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Entende aí, irmãos? Busca aí os entendimentos, essas revelações, né? Tudo isso é para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Aqui, ó. Onde está a morte? O teu aguilhão. Ou seja, aonde está a morte? O seu sofrimento. Se a pessoa ficava preso, estava sofrendo, é óbvio, né? Eles não estavam mortos, mas tinha que ficar retido ali na sepultura. Ele ficava retido até o período em que Jesus viesse, para que viesse ter o julgamento, né? Aí libertar daquela opressão, daquela prisão, né? Aí, né, você vai tomando ocasião das coisas acontecerem. Onde está a morte? O teu aguilhão. Ou seja, onde está a morte? O teu sofrimento, né? O sofrimento. Onde está o inferno? A tua vitória. Ou seja, o inferno era a prisão mortal. Ou seja, você dormia, né? No caso, ficava dormindo ali e não tinha como se libertar. Então a vitória é daquele que estava lhe prendendo, não é isso? Toda vez que você está aprisionado, você está derrotado, não é isso? Então a vitória era do inferno. Aí no versículo de número 56 ele diz assim, ora, o aguilhão da morte, ou seja, o sofrimento da morte é, né? É o pecado. Era a lei. E a força do pecado é a lei. Deu para entender aí, meu irmão?
Deu para entender? Deu para você tomar posse, né? Então, meu querido, tá aí a revelação de Deus para a minha e para a sua vida, né? Então nós para aí para encerrarmos aqui, né? Efésios 4:8 diz assim, ó: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ou seja, quando Jesus subiu, ele levou o cativeiro que ele tinha levado, a força da morte, né? O aguilhão da morte do inferno. Jesus tinha levado, né? Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dom aos homens. Amém, irmãos? Amém? Que Jesus assim continue dando entendimento, que vocês possam abrir o entendimento, né? Quebrando as algemas das incredulidade para tomar posse, né? Pela fé, né? Das revelações de Deus. Por isso eu te peço, irmãos, se vocês quiserem dar uma moral para nós aí, né? Se inscreve aí no canal, né? Busca aí no YouTube, né? Norbelino M dos Santos, né? E dá o seu joinha, inscreve no canal, nos ajuda para que nós possamos levar essas mensagens um pouco mais avante, com mais autonomia. Amém? Que Jesus em Cristo continue abençoando, protegendo, dando um livramento, entendimento, e que Ele possa nos conceder as suas revelações, se Ele assim o nos permitir. Amém? Um abraço a todos, felicidade, fica com Deus e até a próxima.